Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Estamos muito animados, o que aqui em São Paulo? Minha gente, eu estou aqui no 4º seminário da Nexo sobre autismo, muito feliz em participar desse evento e de o quê? Dar aquela garibada aqui nos profissionais, né? Falar, vem aqui conversar comigo e trazer conteúdo aqui para o canal. Então, aliás, você que está assistindo, você já se inscreveu no canal? Custa nada, colega, custa nada, de graça nessa vida. Já deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha. Quanto mais vocês participarem, engajarem aqui, mais o algoritmo aí dessas plataformas vão entender a relevância desse assunto. E levar para a família que precisa, para mais e mais pessoas, né? O maior intuito aqui do canal é democratizar um pouquinho assim, o acesso à ciência, a bons profissionais, que a gente sabe que hoje ainda fica para uma pequena casta da sociedade, né? Então, que aqui seja um espaço, assim, de um pouco mais de partilha, né? Democrático e seguro, porque na internet a gente encontra muita coisa. E a gente, quanto mãe, muitas vezes vulnerável, né? Leigos no assunto, fica difícil separar o joio do trigo aí, do que é ciência, do que é pseudociência, que são falsas promessas, perder tempo, saúde, dinheiro, né? Então, que aqui seja essa fonte segura de busca de informação. Então, eu conto com a sua ajuda, né? E agradecer aqui a Nexo, agradecer Cíntia Pérez, né? Por possibilitar, porque também está contribuindo aqui com essa comunidade, né? Estar aqui, trazer o Outspod é possibilitar o meu acesso a esses profissionais todos que eu vou entrevistar, que essa edição tá maravilhosa, eu tô empolgadíssima, né? E então, vamos dar uma olhada um pouquinho. A pergunta é, será que é autismo? Um evento como esse, cara, é muito importante. Ele estreita uma distância que às vezes é muito grande entre a ciência e a vida na comunidade. Surpreendeu, né? Me impactou até agora a questão do diagnóstico. Tá mais complexo. A gente está inserido em algo muito maior. Não encare como um luto. Gente, diagnóstico precoce é um presente. Sou professora há 28 anos, sou mãe de 3 autistas, né? Estudo, sou apaixonada pela análise do comportamento. Eu aprendi a amar a análise do comportamento, práticas baseadas em evidências, não porque eu aplico, mas porque ela funciona. O evento ele proporciona, além do conhecimento, essa troca interpessoal com outros profissionais, né? Agregando assim no nosso conhecimento, podendo levar isso para as famílias que a gente acompanha e disseminando aí mais práticas e informações com base em evidências. Participar de um evento como esse é extremamente importante, tanto para a formação profissional, quanto para a prestação de serviço. Então, é importante que o profissional esteja qualificado e prestar um serviço de qualidade para todas as pessoas que precisam do atendimento. A ciência ela é algo que muda constantemente. Então, se você fez um curso em 2020, hoje as coisas já mudaram. O que me move no meu dia a dia e no meu trabalho é poder garantir e favorecer oportunidades para que as pessoas entendam que elas são capazes, que elas merecem respeito e que elas podem ser incluídas independente do seu nível de desenvolvimento. Acho que respeito, inclusão e compaixão com certeza são valores que me movem e vão continuar me movendo enquanto eu estiver à frente da Nexo IC.
Eu acho que se eu pensar em algo que impactou, foram essas 2 palestras, né? As 2 pessoas com autismo falando para os profissionais. Eu me sinto lisonjeada. Eu acho que é uma honra participar de um evento onde tem tantas pessoas tão preparadas, falando, e eu não tenho muito estudo, que a sociedade nos calou a vida inteira. E a gente sentia isso, eu sentia isso. E hoje eu sou convidada para falar numa palestra para um auditório com 500, 600 pessoas. A gente inverte um pouco o sentido que a gente está acostumado, são eles nos ensinando. Diferente é o mundo que queremos. E é isso, pessoal. Então, vamos agora ao tema deste episódio. Para quem me acompanha aqui minimamente, já sabe que este é o quê? É a pedra no meu sapato, não é mesmo? Hoje é uma das minhas maiores dificuldades, questão de seletividade alimentar do meu filho, né? E quando a gente fala em seletividade, eu acho, assim, isso é minha visão como mãe, que a gente já associa parte nutricional, às vezes integração sensorial, mas e a análise do comportamento? Onde que ela entra, né? O quão importante ela é para esse tratamento de seletividade, esses comportamentos aprendidos, dessensibilizações. Então, vamos entender mais um pouquinho com ela, que é psicóloga, analista do comportamento. Ela é mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. Não, o currículo Lattes dela, gente, eu não vou nem me atrever, né? E ela é mais conhecida por quê? Por atuar especificamente em seletividade alimentar. A aba é amplo, assim como várias ciências, e essa especificidade da seletividade alimentar, a gente ainda tem muita carência de profissionais. Então, eu sei que todas as mães aí que estão passando por isso já ouviram falar dela, né? Ela é o nome, então recebam com muito carinho Cíntia Pérez. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda. Que responsabilidade. Ai, você viu que chique, mas é que eu tô muito, muito, muito mesmo animada de te receber. Justamente, assim, por essa carência mesmo de profissionais, né? E o quanto a gente patina, o quanto isso é sério. Sim. E o quanto isso impacta na qualidade de vida ou não daquela família. Porque quando temos um seletivo, a família inteira é disfuncional. Todo mundo é disfuncional. Tem um impacto na qualidade de vida de todo mundo. De todo mundo, né? Então, assim, a gravidade, né, de um impacto disso é muito grande, tem que ser considerada em todas as intervenções, né? Com certeza. E aí a gente ainda tem um plus. Você ter uma criança seletiva já tem um impacto bem significativo. E se ela é seletiva e também tem um diagnóstico de autismo, você está falando de outras características associadas que podem prejudicar ainda mais esse dia a dia, né? Então a gente tem que considerar que tudo isso caminha junto. É o combo da alegria, né? Eu costumo dizer o combo da alegria, que no autismo principalmente é sempre assim, nada vem sozinho, né? Então, tudo bem, estamos aí. E aí, sobre o papel da análise de comportamento e no tratamento de seletividade alimentar. Para um profissional, Cíntia, assim, se capacitar dentro da análise de comportamento, e aí? O que você teve que arrumar para conseguir, né, esses estudos? Sim, é um desafio. Na verdade, a área da análise do comportamento, a ciência da análise do comportamento sempre requer muitos estudos, independente do foco que você vai trabalhar. Então, quando a gente fala em alimentação, claro que é uma coisa muito mais específica e realmente a gente tem uma escassez de profissionais nesse sentido, porque ou às vezes é um desconhecimento, ou as pessoas não tiveram acesso a esse conteúdo. E essa é uma das missões do nosso grupo de trabalho em alimentação, de conseguir propagar informação, de conseguir propagar conhecimento para que mais profissionais se capacitem em relação a isso, porque a gente tem uma demanda muito grande e é muito discrepante o tamanho da demanda e o tamanho da oferta de serviço especializado. Costumo dizer que já é grande quando a gente pensa no atendimento de crianças autistas. Não só crianças, né? Pessoas autistas. Quando a gente pensa em alimentação, isso se multiplica. Sim. Porque tem várias pessoas trabalhando com uma intervenção que a gente chama de abrangente, mas não tem tantas pessoas trabalhando com uma intervenção focal em alimentação. Então, acho que são 2 perguntas aí legais que você fez. Em relação à capacitação,
Primeira coisa, eu acho que em relação à análise do comportamento em si, você tem que buscar uma boa formação em análise do comportamento e ponto, para começar. Certo. Porque se a gente for pensar, os princípios que a gente utiliza, várias das estratégias que a gente utiliza são estratégias da análise do comportamento de maneira geral. Só que a gente vai olhar para a alimentação como um comportamento também. Então, se eu estou trabalhando com uma intervenção precoce, eu estou desenvolvendo um currículo para que a criança desenvolva habilidades de imitação, de comunicação, do brincar, entre várias outras, esse comer também é um comportamento que a gente vai analisar. Então, eu não olho de maneira diferente para isso, porém, requer alguns cuidados especiais, porque a gente está falando de uma questão de saúde importante e a gente não pode trabalhar sozinho. Você pode ser o melhor analista do comportamento que você quiser, mas você não vai fazer atendimentos solo com uma criança que tem, de fato, um distúrbio alimentar pediátrico. A gente pode até falar sobre essas nomenclaturas. Por quê? Existem implicações nutricionais que eu não tenho capacitação para atuar. Existem implicações em relação a habilidades, então estruturas e funções. Eu preciso saber se essa criança pode mastigar ou não um alimento, se ela deglute adequadamente, se ela tem um risco de aspiração, se ela tem uma disfagia, por exemplo. Então, eu não posso, como analista do comportamento, assumir que essa minha ciência se basta para esse atendimento. Alergias, né? Então, às vezes, por vezes, tem que ter os médicos, gastro, otorrino, dentistas. Então, a gente vai sempre analisar quais são as demandas dessa criança e quais são os indicativos de encaminhamentos que a gente precisa fazer. Por vezes eles vêm de médicos, de outros profissionais, por vezes a gente é quem vai fazer esse encaminhamento. Então a gente precisa olhar com muito cuidado para todas essas características, para que a gente não faça uma intervenção que seja mais nociva do que benéfica. Né? Eu acho que tem grandes chances disso acontecer, né? De tornar mais aversivo ainda. Isso. Porque muitas vezes, se for uma causa fisiológica e você está tratando aquilo apenas como comportamento, já deu tudo errado, né? Já deu tudo errado. E você pode escalonar aquilo. E você pode oferecer algum risco para essa criança, né? Ainda que seja, a gente está dizendo aqui, né? Só comportamento, de uma maneira aí menos complexa para a gente entender o que é comportamento ou não, ainda que seja algo com base somente comportamental, você também pode causar alguns prejuízos se você não tiver um caminho muito bem planejado. Então, uma coisa que é essencial, por exemplo, não existe intervenção em análise do comportamento para alimentação sem inserção da família. Não dá. Na verdade, não dá nunca. A gente sempre tem que inserir a família. Tipo isso, não dá Agora, nunca. Mas alimentar, quando a gente pensa em alimentação, eu sempre falo, alimentação, comer, é uma coisa que você faz todos os dias, várias vezes por dia, a sua vida toda. Então não tem saída, não tem como o terapeuta ser onipresente e estar em todos os momentos da vida dessa criança. E, na verdade, não tem e não é indicado que você esteja. Então, se você não capacitar essas pessoas, né, em relação a tudo que você está ensinando, o que você está desenvolvendo, planejando, você vai ter uma frustração muito grande, porque pode até ser que o seu filho coma comigo num consultório, mas ele vai generalizar, que a gente fala, né? Ele vai comer com você, ou depois ele vai manter isso quando eu der alta. Então a gente pode até mais para frente aí falar de critérios de alta, que eu acho que eles são importantes nos casos de alimentação, em todos, né? Mas nos casos de alimentação, porque a gente não quer que essa família volte e fique ciclicamente com uma dependência da equipe terapêutica para ela poder viver bem. Nosso objetivo em ABA, em análise do comportamento aplicada, é trabalhar com objetivos significativos socialmente. E, puxa, eu consegui te ajudar a alimentar o seu filho melhor, né? Consegui te ajudar a deixá-lo nutrido e tudo que envolve, porque comer vai muito além da boca, a gente fala. Então, comer é um ato social, comer ou não comer vai limitar os passeios da sua família, vai limitar as viagens que a sua família faz, as possibilidades de lazer, de interação social, de interação com os seus familiares e pessoas externas. Vai limitar as possibilidades de interação do seu filho com seus amigos. É um acampamento da escola, é uma festinha de aniversário. Então, quando a gente começa a mexer nesse núcleo, você não está somente mexendo numa variação de aporte nutricional. Está mexendo numa cadeia enorme, é um efeito cascata. Isso, o que representa para a vida da família, né? E aí,
a gente pensando, você estava dizendo aí que sobre a diferenciação, Uhum. você ainda, eu não vou nem me arriscar de falar o nome do outro transtorno, então diga aí quais são Em esses relação ao cenários. diagnóstico? Isso. Tá, isso é uma discussão bem grande na área, porque é relativamente novo, se a gente for pensar ao longo dos anos e há quanto tempo se discute isso, e há quanto tempo se discute possíveis transtornos alimentares na infância, as nomenclaturas foram mudando. Então, a gente tem alguns diagnósticos que estão colocados em manuais médicos, né? Então, um pacote de transtorno alimentar, por exemplo, no DSM, ele vai englobar vários quadros. Então, ele vai englobar uma anorexia, uma bulimia, transtorno de compulsão, e ele engloba um que chama TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é o que muitas vezes a gente vai usar ali intercambiando com o termo seletividade alimentar. Então, a gente vê muitas nomenclaturas. Seletividade alimentar, recusa alimentar, criança seletiva, chato para comer, Chato. é enjoado. E tem gente que vai descobrir que tem um diagnóstico mesmo lá quando é adulto, porque achava que tinha alguma frescura, porque a família não tinha ideia de que existia um diagnóstico médico para isso, né? Então, quando a gente vai pensando nessas classificações, e aí acho que aqui com o nosso assunto de hoje tem mais a ver o diagnóstico de TARI, também ao longo dos anos começaram a aparecer outras discussões sobre como que esse possível transtorno alimentar era visto e se ele estava sendo visto de uma maneira completa. O que isso significa, né? Puxa, a gente tem que olhar, isso vamos pensar na infância. A gente tem que olhar se essa criança requer cuidados em 4 pilares fundamentais, foram as novas discussões. Num pilar médico, essa criança tem alguma manifestação médica importante que impeça ela de comer? Então, a gente precisa olhar para isso e a gente vai precisar de profissionais para nos ajudarem a isso. Um pilar nutricional, um pilar que eles chamam de habilidades, que aí, por exemplo, um fonoaudiólogo vai poder suprir e analisar se ele tem todo o mecanismo adequado para conseguir se alimentar. Aquele motor orofacial, né? Isso. Poxa, será que eu tenho hipotonia? Lábios, língua, a bochechinha, toda a parte muscular, né? Tá funcionando bem? Ou as funções, mastigação, respiração, enfim. Eles vão olhar para isso, é o terceiro pilar. E um quarto pilar seria psicossocial. Então, quando a gente junta esses pilares, eles começam a trazer uma nova classificação, que isso é de 2019, é super recente, de um artigo de Goddard e colaboradores que trazem o termo de distúrbio alimentar pediátrico, né? Chama Pediatric Feeding Disorders. Então, eles vão começar a dizer que essas classificações, por exemplo, de um manual médico como o DSM, eles tendem a olhar por um prisma. E quando uma criança tem uma questão alimentar, a gente não pode se omitir e não olhar para todos esses outros que são igualmente importantes. Então, isso não é uma classificação de um manual médico hoje, no momento desse podcast, mas é já uma proposta de universalização de um termo. Vamos pensar em prevalência. A gente quer identificar quantas pessoas apresentam o distúrbio. Se cada um se apoiar num critério diagnóstico específico, a gente não tem tanta certeza. Não, é muito difícil, né? Exato. E a gente sabe que são números altos, tanto em crianças que não têm autismo, e aí a gente tem lá um número específico, e quando a gente pensa em pessoas com distúrbios do desenvolvimento, isso vai para 70%, 80%, 90%, contra 30%, por exemplo, 35% das variações dos estudos. É muita criança que precisa de ajuda. E aonde elas estão sendo supridas? Porque não tem profissional para suprir todas essas crianças. Não tem. Então tem essas questões aí mais ainda teóricas das questões diagnósticas, mas acho que o importante, o que eu deixaria se você tem um filho com dificuldade alimentar, acesse uma equipe capacitada que consiga avaliar todos esses pilares para você poder caminhar para a direção certa. E não, de repente, comer uma bola ou ter alguma omissão de um fator que era super importante, você vai investir semanas, meses, às vezes anos, numa intervenção que não seria a mais adequada, né? Isso é muito novo, né? Essa visão de ter este olhar. Porque, ainda assim, eu mesma só fui ouvir sobre isso dentro do autismo, né? Eu não... Fora, imagina, eu nem... Era todo um chato pra comer mesmo, e beleza, né? Mais ou menos assim.
Só que aí... Porque precisa de conscientização ainda. Conscientização e entender. Uhum. Eu mesma, assim, no grupo de mães que eu frequento, a incidência de questões alimentares é muito grande nesse grupo de autistas, né? Porém, não são todos, né, que têm uma gravidade assim como a do meu filho, por exemplo, né? E aí eu percebo que muitas vezes esse plano abrangente da análise de comportamento e esses ensinos de habilidades básicas, pré-requisitos, acabam sendo suficientes para ir manejando aquelas questões, né? Mas e aí, quando não é? Né? Quando não é. Então, para a gente entender assim, todo mundo que tem qualquer questão alimentar precisa de uma equipe especializada? Quem que realmente precisaria de um tratamento específico, né, focal em seletividade alimentar? E será que todo mundo tem um distúrbio associado ao autismo em relação à alimentação? Porque eu vejo uma coisa muito, como eu atendo muitas crianças autistas sem ser para demandas alimentares, eu trabalho com intervenção abrangente, é muito clássico o pai já chegar, meu filho é seletivo, porque ele já faz associações, e quando a gente vai avaliar, às vezes não é seletivo, ele já tem um padrão de rigidez comportamental em várias áreas, não só na alimentação, então ele tem uma série de rituais, ele tem uma série de padrões, e também na alimentação ele faz isso. O que não quer dizer que talvez ele tenha de fato um quadro específico de alimentação. Às vezes você mexe uns pauzinhos ali na sua intervenção e a criança deslancha. Ah, poxa, ele deixou de ser seletivo de uma hora para outra, ou com aqueles recursos, né? A gente já conseguiu atingir ganhos importantes, então tem algumas variações, mas qual que é o limite? Qual que é a linha tênue entre é grave e não é grave? Então, não existe um cálculo numérico para a gente falar, ó, a partir daqui a nota de corte, né? Então, olha, a partir dessa pontuação tem isso, abaixo disso tem isso. Então, o que a gente faz lá na clínica, por exemplo, é uma avaliação cuidadosa de todos esses aspectos para tentar entender o quanto que isso impacta na qualidade de vida dessa criança. E aí, depois dessas discussões do Godard, em 2019, o mesmo grupo ainda se moveu para publicar alguns checklists que eles colocam que são um formulário de verificação dessas 4 áreas. Então, de repente, os terapeutas também podem se basear nessas questões, né? O que eu tenho que olhar para entender o tamanho da gravidade? E aí, eu estou dizendo isso para chegar na equipe especializada. O que a gente vê é que uma parcela das crianças que chegam até o nosso consultório talvez não precisariam chegar ali para questões alimentares. Se eles tiverem bons analistas do comportamento que trabalham já em equipes interdisciplinares, né? Então, de novo, não é sozinho que eles vão manejar tudo isso, mas que tem uma formação sólida de algumas questões, ele já poderia talvez sanar uma parte dessas crianças que têm dificuldades ali alimentares no seu dia a dia. Outras não. Tem até um artigo, mas acho que a gente não está discutindo aqui tanto essas questões teóricas, mas que ele coloca um fluxograma do tipo, quando que a gente tem que colocar para uma equipe de fato especializada? Receba a família, faça uma boa entrevista, faça a verificação com os médicos se não tem nenhuma limitação. Se tiver, já manda para a equipe especializada, porque talvez alguns procedimentos vão ser mais específicos. Se o médico te disser que não, segue. Faz uma avaliação que o analista sabe fazer, né? Uma avaliação comportamental, de preferências, elenca os alvos, trabalha com estratégias que a gente chama em análise do comportamento de antecedentes, mais reforçamento positivo. Se assim der certo, varia o alimento, aumenta o volume, aí eles começam a trabalhar isso. Se ainda assim não atingir níveis que seriam importantes, manda para uma equipe especializada, né? Então, acho que a gente começar a pensar talvez em fluxogramas para encaminhamento é muito legal. Aonde que a gente cai? Qual que é a angústia que eu tenho visto? Que talvez foi uma angústia que eu tive há alguns anos, quando me despertou a vontade de estudar sobre isso, né? Eu já era analista do comportamento, claramente eu recebia crianças com questões alimentares, porque todo mundo recebe, e eu ficava muito angustiada, porque eu fazia algumas coisas, mas eu não sentia que aquilo era suficiente. E aí, quando eu chegava na conclusão de, bom, eu tenho que encaminhar para alguém, eu não tinha para quem encaminhar, como profissional. Eu falava, meu Deus, e agora? Para onde que eu mando essa criança, né? E aí eu sabia de pessoas muito específicas que estavam trabalhando, que também não conseguiam suprir toda a demanda, ainda que eu encaminhasse. E era uma área de interesse minha, então eu fui
buscar me capacitar, aí eu fui para fora, né, tentar fazer estágios fora. Então, foi uma decisão de investimento meu, porque eu me sentia muito insegura de assumir isso com a família. Então, tá, eu vou assumir essa demanda com você, porque eu tinha muito medo de trazer mais prejuízo do que benefício. Sim. E eu vejo que muitos profissionais às vezes não entram, né, e não começam a atuar por esse medo também, que por um lado eu acho bacana do ponto de vista do cuidado, da responsabilidade, mas por outro, uma das missões da Nexo, como eu te falei, é disseminar esse conhecimento para que as pessoas se sintam mais seguras e falem, bom, tem um caminho, né? Então hoje muito mais gente busca supervisão para poder fazer essa atuação, até o Código de Ética do Analista do Comportamento prevê isso, você não pode atuar fora do seu escopo de competência. Então, eu preciso de alguém que talvez tenha uma expertise um pouco melhor que a minha para eu conseguir atuar. Isso é construção. Assim, não foi que eu fiz um estágio fora, voltei me sentindo super bem, não. Até porque são estágios curtos, né? Isso requer estudo, requer formação constante. E eu lembro que quando eu comecei a formar o setor, com a primeira psicóloga que eu contratei, o objetivo era ela estudar. Eu lembro que eu separei todos os artigos que eu tinha conseguido acesso, eu falei, olha, você tem X semanas para estudar isso aqui. Né? Era uma contratação ali de 20 horas só para ela estudar. Porque era isso. Eu falei, antes da gente assumir a primeira criança, a gente precisa fazer uma base. E aí eu fui construindo os próprios protocolos da clínica, que mudam sempre. Então, se a gente conversar daqui a um ano, a gente já vai ter aprimorado alguma coisa, a gente vai definindo critérios, porque isso é ciência. Exato, né? a Então, ciência essa é a beleza busca. da coisa, né? Exato. Lá, como a equipe que você tem, quem que compõe essa equipe? Tá. Hoje, em relação a especialidades, né? Eu Isso. tenho psicólogos, analistas do comportamento, tenho nutricionista e tenho fonoaudióloga. Então, essa equipe, ela compõe a avaliação básica quando essa criança chega. Ela eu acho que ela é essencial, mas ela não é a única. Então, o que a gente faz? Puxa, levantou alguma suspeita de aspectos sensoriais, por exemplo, alterações sensoriais que a gente não sabe lidar, ou que a gente tem dúvida se que essa é a pergunta-chave, né? É só comportamental? É sensorial? Porque, na verdade, a gente está falando de coisas muito interligadas, né? Como é que se separa exatamente, Mas né? aí a gente encaminha para um colega, por exemplo, terapeuta ocupacional, para a gente entender melhor como que a gente pode trabalhar, se ele vai ter que integrar essa equipe ou se a gente consegue seguir sem o terapeuta ocupacional ou não. Ou, como eu falei, um médico, um dentista. Às vezes a criança tem uma questão bucal. Ela tem os dentinhos podres porque ela tem hipersensibilidade intraoral, ninguém consegue escovar o dente dela e ela tem dor. Talvez ela não tenha seletividade alimentar, talvez ela tenha dor. Né? Talvez ela tenha uma alergia que ninguém identificou. Né? Então a gente precisa entender. Então lá eu tenho essa equipe inicial que é obrigatória, a família tem que passar com todos esses profissionais. Certo. E aí a gente decide se ele vai precisar manter com a fono ou não, porque às vezes ele não tem uma demanda específica do fonoaudiólogo, se bem que a nossa fonoaudióloga é analista do comportamento e ela também é habilitada para conduzir a intervenção, né, alimentar. E aí a gente vai entendendo esses papéis e fazendo os encaminhamentos adequados, né? Então, a equipe mínima que você entende para iniciar um tratamento específico de seletividade alimentar seriam esse tripé. Na minha concepção, Isso, tá? na sua concepção. Então, assim, O que vale muito. Eu não trabalho sem Nutri hoje. Então, eu já trabalhei lá no começo. Hoje eu não trabalho sem nutricionista. A gente costuma dizer que ela vai dizer o que a gente tem que inserir, porque eu não sei dizer do ponto de vista nutricional. Eu posso ter algumas percepções, mas eu não sei fazer os cálculos adequados, eu não sei fazer uma análise nutricional própria. Então ela vai dizer o que eu tenho que inserir e eu vou me virar no como eu vou inserir. Ela brinca com a gente, ela fala, vocês que lutem agora. Joga a bucha pra você, ó, querida, que jeito você vai fazer a mágica acontecer, eu não sei, mas a lista de alimento é essa. Porque a super frustração das famílias mas eu já fui numa Nutri. Só que ele foi numa Nutri, eu não acho que não é esse termo tradicional, mas enfim, uma Nutri que talvez não era especialista nisso. Sim. Então o que essa pessoa faz? Passa um cardápio. E aí é muito frustrante, porque ela passa um cardápio que ele claramente não vai comer. E aí o pai, e aí você pode até me dizer se está correto eu dizer isso, mas geralmente as mães, os pais que chegam até mim, eles chegam muito frustrados, porque eles assumem muitas vezes para eles uma culpa
de eu não conseguir alimentar o meu filho. E muitas vezes eles não têm culpa disso. Existe um distúrbio associado, tem outras questões. Então, quando você vai num profissional que ele vira e fala assim, olha, isso que seu filho precisa, tá muito ruim. Olha, isso não é bom para a saúde dele. Você se sente duplamente culpado, porque ele não está bem e aquela pessoa está te dizendo uma coisa que você não consegue fazer. Sim. Então, quando a gente tem lá o olhar da Nutri, a gente não tem prescrição de cardápio inicial ideal. Ela vai olhar o que ele consome hoje, né, como que ele está do ponto de vista nutricional, exames e tudo mais, laboratoriais. E aí a gente vai falar, tá, passo 1. Por exemplo, tem gente que só toma mamadeira. Não adianta ela fazer uma prescrição de um bife com batatas, né? Surreal. Então, ela vai primeiro adequar dentro do que ele consome, ela vai fazer uma adequação com aquilo, e aí a gente vai ter uma lista de próximos alimentos-alvo emergenciais. Aí começa todo um trabalho, à medida que a gente vai ampliando esse repertório alimentar, aí a gente faz alterações no cardápio. Então, isso é legal. O cardápio vai sendo mudado pós-intervenção, não pré-intervenção. Porque pré-intervenção é você anular que existe uma dificuldade. Totalmente. Entende? E eu vivenciei muito até o oposto disso. Eu vivenciei de não me passarem um cardápio ideal, tá? Mas de, assim, então tá, meu filho come 3 alimentos. Ai, nós vamos tirar. Não, querida, peraí. Não, porque tem que... Aí essas... Faz mal. Algum alimento faz mal. Essas coisas de dieta do autismo. Então, eu tive este azar de encontrar profissionais não qualificados, né? E que ficavam, não, tem que tirar a glúten, a lactose, a caseína. Eu falo, olha, meu filho só se alimenta que disso. Algo que já é no restrito, caso. Fica mais restrito. Ele só se alimenta disso. E não é que eu tenho orgulho, mas é só. Então, se você me falava de tirar, surreal pra mim isso. Né? Então, é essa pressão, né? Ou então também, como era, obviamente, muito pobre nutricionalmente a alimentação, então vamos suplementar, mas daí é aquele excesso de suplemento. E a minha vida era literalmente, assim, uma guerra com o meu filho em casa. Porque toda vez que eu tentava me aproximar era pra dar uma colherada de um negócio ruim pra ele. E aquilo ou fica camuflando tenso pra todo mundo, né? O dia inteiro. O dia inteiro. Eu já tive mães que, quando eu fui observar na casa a situação real, falei, não muda nada, tá? Quero ver como a coisa é. Um pouco antes já começavam a suar. Porque aquela situação, ela fica aversiva para todo mundo. E até você conseguir desfazer essa relação com o alimento é muito complicado. Demais. Mas eu acho que é legal a gente pensar nas expectativas dos pais, porque a gente, na nossa anamnese, a gente faz algumas perguntas, né? Algumas várias. E aí, entre elas, tem quais são suas expectativas com o tratamento, porque às vezes a expectativa do pai é algo até que a gente não vai conseguir suprir. Exato. Então, eu, pela primeira vez, me perguntaram com essa, agora... O que você espera? O que você quer? Você quer aquele, tipo assim, que a alimentação do Arthur não é saudável. Até que hoje é, viu? Acho que é o melhor que come lá em casa hoje, se for ver. Mas, assim, a gente não é de uma família que come bem. E eu não tenho essa expectativa, assim, com meu filho. Não é esse o meu desejo. O meu desejo é que meu filho socialize. É que ele vá numa pizzaria comigo. É que ele coma um lanche, é que ele participe de um aniversário sem precisar ficar a quilômetros da mesa. Sim. Porque ele come um brigadeiro, ele nunca comeu um brigadeiro, um doce, um bolo, um sorvete, nada. O que você me falava, eu falava, não. É que você está dizendo que o que importa é que ele amplie as redes sociais dele, ainda que isso seja permeado pela alimentação. No sentido de que eu tenho muitas memórias afetivas alimentares. E para mim sempre foi muito sofrido ver que para ele era tão aversivo se alimentar. Que são memórias afetivas também. Então, e quantas vezes no dia você faz isso? Então, assim, é surreal. Então, minha expectativa é que o Arthur crie uma aproximação com o alimento. Sim. Seja ele qual for. Depois a gente parte para um aumento máximo de repertório. Aí depois uma outra etapa nutricional. Mas imagina, na fila do pão, o nutricional tá lá no finzinho. Já teve pai que falou assim pra mim, quando é que ele vai começar a gostar de comer? Eu falei, isso eu não sei te responder, porque eu não sei se ele vai gostar de comer. O meu trabalho não é fazer ele gostar de comer. Se isso acontecer, perfeito, a gente quer que essas relações se estabeleçam de maneira o mais prazerosa possível, mas eu não consigo garantir para ninguém que me procura que eu vou fazer a criança gostar de algo. Eu quero pelo menos que ela se habitue
e Sim. que ela consiga comer aquilo. Vamos pensar no nosso dia a dia. Você gosta 100% de tudo que você come? Não. Eu também não. Tem um monte de coisa que é neutra. Então, Sim. sei lá, escolhe um alimento que, né, a gente vamos falar uma linguagem comum, não fede nem cheira Uhum, ali, né? sim. Então, legal, tá Tá, bom, eu vai. consigo comer uma vagem. Eu até gosto de vagem, não é nem isso, Uhum. mas eu sei que aquilo vai me trazer um benefício. Então, tudo bem, eu consigo engajar naquilo, porque aquilo me traz um benefício, mas porque eu sei, Cíntia, adulta, medir e ponderar objetivos a longo prazo. Puxa, eu sei que eu não vou comer essa vagem e ela vai ser o máximo agora, mas se eu me mantiver numa alimentação minimamente saudável, talvez eu viva mais, se eu quiser viver mais, talvez eu consiga fazer melhor as minhas atividades do trabalho, talvez eu tenha mais disposição. Como é que você explica isso para uma criança? E muitas vezes uma criança com autismo que às vezes tem outras também questões aí que permeiam essa questão da compreensão e tudo mais. Então são muitas variáveis que a gente tem que cuidar, mas não dá para cuidar das crianças sem cuidar dos pais. Não dá para não entender o que é importante para você. O que você tem como seus valores, o que você tem como importante. Porque eu posso escrever, do ponto de vista técnico, um material lindo para você. Olha, aqui está o currículo do seu filho, um plano alimentar do seu filho. Se aquilo não fizer sentido para você, primeiro que você não vai conseguir executar. Sim, exato. Você não vai ter motivação para fazer. Mesmo tendo a motivação da mudança, já é tão difícil, né? Eu ia Porque vocês têm perguntar uma disso. história já de vida, né, em relação a isso. Eu ia perguntar a adesão das famílias ao tratamento de fato, porque é muito complexo, não é? É bem complexo. Demanda muito de todo mundo envolvido. É como você disse, é uma cadeia, né? Assim, um dominó ali. Então, como que funciona isso quando você fala para os pais, olha, o Everest que nós temos para escalar? Isso. E aí? Vamos lá, quantas horas a gente tem nesse podcast? Adesão familiar. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Não é um assunto fácil para nenhum terapeuta. Eu acho que ele é um ponto de fragilidade que a gente discute nas nossas reuniões, nos eventos, nos congressos. É algo que permeia a todos e a gente vai ter que, de novo, olhar para vários pontos. Um ponto muito importante é esse terapeuta entender que o que a gente está chamando de adesão familiar tem uma responsabilidade nossa no planejamento. Vamos pensar assim, então eu vou voltar aqui. Eu vou atender o seu filho. Se eu não entender primeiro o que é importante para você, você possivelmente vai engajar pouco nessa terapia. Porque a gente não fala tanto de motivação. Como que eu motivo a criança? O que ela gosta? Avaliação de preferência. Porque a gente quer que ela responda e emita ali novos comportamentos importantes. Se eu faço tudo isso para a criança, por que eu não faço isso para você? Se eu quero que você também faça coisas novas, tudo isso é novo. Por que eu assumo que você está pronta? Os pais não estão prontos. Ninguém está pronto. Não. Então, a gente acaba tendo que criar um currículo para esses pais. Se eu não conseguir te mostrar o porquê que isso é importante, como que essas estratégias funcionam, fica muito difícil e, na maioria dos casos, é muito difícil, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma análise do perfil parental, né? Como que a gente está lidando com essas pessoas. A gente tem perfis que a gente chama de indulgentes, que são pessoas extremamente preocupadas com os seus filhos, porém com muita dificuldade com regras e limites, estabelecimento desses limites. E, às vezes, o que é bom para a criança acaba sendo determinado por ela. A gente fala que é um reizinho da casa. É um perfil muito frequente no consultório. A gente tem perfis controladores, que são aqueles pais mais, não vou falar bravos, não é exatamente isso, mas mais coercitivos, rígidos, perfeito, que vão trabalhar com uma alimentação forçada, e é uma situação que para a criança é muito desconfortável e isso acaba trazendo prejuízos. A gente tem uma categoria ali de pais mais assertivos, que conseguem transitar, né, dependendo do momento, quando que você tem que ser mais talvez impositivo para alguma questão, quando que você pode flexibilizar, quais são os acordos que vão sendo atingidos ali, enfim, tem esses e outros perfis, mas primeiro eu preciso entender quem é esse pai. Eu, como terapeuta, preciso entender quem é esse pai, porque você chega numa terapia, você pode até se dar bem com a equipe, né, de terapeutas do seu filho, mas você não chega lá
por livre e espontânea vontade, entende? Não. Você chegou por uma Necessidade. necessidade. Assim, por mais que eu adoro a terapeuta do meu filho, mas eu não queria estar todo dia numa terapia eu queria fazer esperando qualquer outra ele. coisa, Eu queria estar na menos- academia, trabalhando, curtindo com minhas amigas, com meu esposo, com este meu filho, inclusive em outros contextos. Eu queria estar num parque com ele, não queria estar numa clínica. Então a gente não pode perder isso de vista, porque a gente, como terapeuta, começa com maior gás, e às vezes a pessoa não está nesse gás que você está também. E aí, se ela não entende da análise do comportamento, se você quer falar com essa família de maneira super rebuscada, né, uns termos em aba, que ele não está nem entendendo o que você está te dizendo, e às vezes ele não vai te dizer isso. Ele vai se calar, Sim. ele vai ficar com vergonha. Sim. Então, como que isso vai ser implementado de fato? Eu acho que essa é a questão. Treinar pais é diferente de orientar pais. Eu te dizer assim, olha, Mirella, você vai chegar na sua casa e você vai ter mais momentos de alimentação com seu filho, tá? Vai lá e estimula ele. É diferente de eu ir na sua casa, vamos fazer junto? Então a gente vai fazer uma culinária, faz comigo. Então quando a gente coloca os pais em situações as quais eles têm que fazer, para o analista do comportamento faz todo sentido, porque você vai buscar consequências diretas para ele. E o que eu acho que é tão difícil quando a gente pensa em adesão? O tratamento, aí, a intervenção, enfim, o nome que vocês quiserem dar, ele não é rápido. Não. Você não começa agora, ele comeu amanhã. E a gente tem que mostrar passinhos explicar, né? para os pais. Isso. Eu tenho que fazer você conseguir curtir os micropassos, os degraus da escada para ele chegar lá em cima. Porque às vezes a gente sai super empolgado. Nossa, e olha, ele conseguiu tocar, ele cheirou, ele lambeu um alimento. Aí às vezes a mãe fala assim, tá, mas ele comeu? Aí você fala, não comeu. Ah, então Essa vai ficar mãe, cheirando alimento até quando? essa né? mãe aí já tá na minha frente. Porque se meu filho fica no mesmo ambiente que o alimento, eu falo, sério? Tipo, ele lá na quina, lá na ponta. Ih, que demais, né? Porque talvez o primeiro alvo é tolerar. Tolerar, Então a gente tem exato. que entender qual que é o estágio dessa criança e qual que é o estágio dessa família para a gente poder planejar, né, e programar intervenções que façam sentido para eles. Então acho que isso é uma questão. Puxa, eu venho aqui, e ele ainda não come. O legal da aba é que a gente trabalha com dados. Então a gente toma decisões com base em dados. Então a gente vai registrar, a gente vai colocar isso num gráfico, né? Então a gente vai registrar, claro, aquilo que é relevante, significativo e tudo mais. E aí esse mês que passou, a gente estava olhando uns dados lá de uma criança na clínica, que a gente sempre tem de sexta-feira reuniões com essa equipe, né? E aí foi muito interessante, porque a gente começou a ver uma curva de aquisição de alimentos na dieta dele, e aí ele já tinha adquirido vários, foi super legal, era uma criança com um comprometimento importante, mas aí a gente olhou para um dado, ele demorou, se eu não me engano, acho que era 12 ou 14 meses para aceitar o primeiro. E aí depois que a gente conseguiu o primeiro, ele deslanchou e teve uma curva ascendente. E aí essa foi uma discussão da equipe. Eu falei assim, como será que essa família se sentiu por 12, 14 meses sem ele ter inserido um alimento no cardápio? Né? Então, essa é o X da questão. Durante esses meses, ele adquiriu muita coisa, mas muita coisa. Só que não era o consumo. Então, se essa família não entendesse todo esse caminho que a gente fez para ele consumir, eles tinham desistido. Sim. Entendeu? E aí a gente mensura e mostra. Então, era uma criança que variou os utensílios porque não variava, aumentou, de repente, o volume daquilo que ele já comia e a gente conseguiu aumentar o volume. Tem uma série de coisas para a gente pensar, ambientes e tudo mais. Se a gente não souber mostrar para a família esse passo a passo desse ganho, pode ser que ele desista, realmente. Isso é um caso. Tem outros casos que a gente deu alta em 10 meses. Nossa, já adquiriu uma série de alimentos, isso deixou de ser um problema para a família e a gente conseguiu fazer a liberação. Que aí envolvem outras questões de critério de alta. Isso tem que, essa transparência, né, e essa conversa, explicação com a família, ela é fundamental. Eu acredito que grande parte das famílias que chegam falando, tipo, você já não vai começar com alimentos? Que hora que vai começar? Já tentou alguma coisa hoje? Tem muita expectativa disso, então iniciei terapia alimentar, tem que ter o quê? Isso. Alimento. Isso. Tem essa expectativa, tem a expectativa de que se eu estou trazendo ele aqui, por exemplo, quando acontece num consultório, você já tem que me devolver, entre muitas aspas, o meu filho
com aquilo que eu vim aqui fazer, porque eu tô pagando uma terapia, então ele tem que comer. E ele tem que entender que ele é parte do processo. Senão, não vai funcionar. Por outro lado, já aconteceu de pais falarem assim, não, eu não vou comprar esses alimentos para brincar, porque isso é desperdício de alimento. Você tá me dizendo que a gente vai desperdiçar um saco de arroz e um saco de feijão? Sério mesmo? Tem. E aí entra uma questão cultural, social, e às vezes a gente fala, porque parte da intervenção alimentar que a gente faz é de disposição. Então a gente vai brincar, a gente vai colocar uva no cai não cai, batata no pula macaco, a gente vai fazer várias coisas lúdicas que naquele momento não são para a criança comer, elas são de habituação, porque eu me habituo com alimento descascado, com casca, mais molinho, mais duro, mais molhado, mais seco. Então a gente tem um propósito e a gente mensura isso também, mas às vezes para a família assim, não, eu não vou gastar dinheiro para você fazer tinta de beterraba, por exemplo. Então a gente tem que entender qual que é essa cultura, porque se eu não considerar isso, não vai dar certo. Não. Né? Então sempre num primeiro momento a gente pergunta, né, o que você espera da gente, como eu te falei, a gente vai entender as expectativas, mas a gente conta para eles o que a gente espera deles. Tá, então deixa eu te contar agora, o que eu espero de você? Eu espero que você esteja numa reunião quinzenal, eu espero que você faça X sessões presenciais, eu espero que você me entregue X vídeos, depende, porque a gente às vezes atende famílias de fora de São Paulo. Então, quando a gente coloca muito bem esses critérios, fica mais fácil da pessoa até decidir se ela quer ou não. Teve uma vez uma família que foi interessante, ela falou assim, eu queria muito, eu achei muito legal, acho que faz todo sentido, mas eu não dou conta de fazer isso agora. E aí a gente decidiu junto que ela não começaria naquele momento. Por quê? Tem uma palavrinha em aba que a gente vai chamar de intermitência. Se a gente é intermitente, ou seja, a hora eu tento, a hora eu volto, a hora eu vou, a hora eu não vou, a hora eu deixo, a hora eu não deixo. E se esses procedimentos todos acabam sendo feitos de maneira muito assistemática, eu posso prejudicar. Porque eu ensino meu filho a ser mais persistente, a recusar mais, ele sabe que uma hora a mamãe cansa, e a mamãe cansa. Mas ele não. Cansa, ele não. Então, assim, se eu puder falar uma primeira coisa, assim, acho que para os pais que estão assistindo, é não se culpem tanto, mas busquem ajuda para conseguir fazer de um jeito diferente. No começo, acho que você falou assim, toda a família acaba sendo disfuncional. Fica. E não é porque quer, porque o seu filho também não come porque ele não quer só, porque ele está fazendo uma manha. Não é isso. Ele também sofre com aquilo, né? Então, a gente precisa pensar, você também às vezes não consegue fazer algo porque você tem 1000 coisas para lidar e aquela é mais uma coisa na sua vida. Sim. Então a gente tem que dar esse suporte e tentar pensar até na hora que eu planejo. Eu vou colocar aqui uma coisa que é viável, é factível. Exato, assim, Sim. dá para ele executar, eu estou pedindo além, Exato. né? Isso tem que ser considerado, sem dúvida. É como que a rotina, a dinâmica, a estrutura, o auxílio, né, daquela família. Tem rede de apoio? Não tem rede de Isso. apoio? São só os pais, a sua mãe? Ou um faz, outro desfaz, um tenta, o outro desautoriza. Então, essas inconsistências no tratamento. E assim, entenda, tudo isso que eu falei serve para intervenção não só de alimentação, geral, né? Então, se a gente não tem muita consistência, a gente tem que pensar se é o momento. Então, essa família, né, essa mãe especificamente falou para mim, nossa, eu acho muito legal. Só que eu acho que não é o momento, porque eu não vou conseguir fazer. E aí, o problema é que a gente pode acabar agravando de novo, né? Precisa se planejar, é muito custoso, o custo de resposta para todos os envolvidos, ele é altíssimo, né? Na minha casa, quando o Arthur, eu achava que a introdução alimentar dele tinha sido ótima, porque tudo que eu dava ele comia, mas sempre tudo muito pastoso, ele não foi mastigando, aquela coisa toda, enfim. Uns detalhezinhos, né? Assim, até para quem estiver assistindo aqui, quiser saber mais, eu falo mais, já conversei várias vezes em outros episódios, mas eu não vou gastar o tempo falando de mim aqui, porque eu quero aproveitar essa moça que está do meu lado. Mas é só para pontuar que quando ele parou de comer, com 2 aninhos, totalmente, ficou só na mamadeira, e depois virou um shake maromba, que eu fui tentando colocar suplementos, enfim, e tal. Claro. Meu marido fica fora durante a semana, eu fico sozinha. Aí para cozinhar só para mim, tipo, ele não chegava na cozinha, não ficava perto de mim por conta do cheiro, porque eu cozinhei. Além de você não ter estímulo para cozinhar, você tem motivos para não fazer isso. Não, ele saía de perto, não conseguia se sentar à mesa, então se eu fosse comer, ele ia se distanciar.
sempre uma correria muito grande, ter que fazer tudo aquela mamadeira dele lá, que era, meu Deus, o pesadelo, foi por anos. E talvez isso seja o que você está chamando de disfuncional. Isso, disfuncional, porque eu digo assim, falava assim, mas você... Aí, eu fui no nutricionista, assim, mas você se senta à mesa? Falei, colega, você não... Senta aqui comigo. Você não tá entendendo? Que mesa? A mesa da minha casa vira qualquer coisa, menos mesa de jantar ou de almoço. Importa agora. Entendeu? Porque virou uma coisa tão crônica que, assim, meu marido fica fora, também come de qualquer jeito. Eu tô cansada pra burro e tal, tipo, aí eu já dei a mamadeira dele. Eu janto uns sucrilhos, porque eu tenho este paladar infantil. Eu adoro. Amo sucrilhos. Mas assim, então eu fui parando de comer comida também. Porque não ia fazer só pra mim, sério mesmo, sem tempo. E mais isso, não é nem só questão de sem tempo, é a questão da proximidade do meu filho de mim. Entendeu? Então... Aquelas tentativas afastavam ele de você também. Afastava de mim. E só de eu comer. Tem alimentos que eu como, que ele senta no meu colo e ele já sai. E eu sei que é porque ele tá sentindo o cheiro. Mesmo se eu já escovei o dente. Mas olha só, que curioso. Então vamos tentar fazer um contraponto, né? Será que isso é disfuncional? O que você está chamando de disfuncional? E eu entendo que é disfuncional pro dia a dia, né? Isso. Naquele momento era funcional para você conseguir era o que dava. Então, ele tá nutrido, desse jeito ele come, desse jeito ele não se afasta de mim. Eu tô fazendo um pouco essa reflexão pro terapeuta pensar isso, porque é muito fácil a gente falar assim, nossa, mas olha o que ela tá fazendo, mas também ela não come, ela quer que ele coma como? A gente tem que se despir do julgamento. Então, entendam isso, quando você for num profissional capacitado, de fato, você tem que entender que ele não está ali para te julgar. Sim. Essa é uma primeira questão. Eu acho que 100% das famílias que vêm com os meninos mais velhos, por isso que a gente tá querendo falar tanto para chegarem os novinhos, né? Mas chegam os mais velhos, a gente começa a entender por que ele chegou agora. Mais velho eu tô chamando, tá? 6, 7 anos. Não é um idoso, mas a gente não tá falando de intervenção precoce. Sim. Né? A gente começa a puxar o histórico, aí você vê que lá atrás... Sempre teve. Olha, teve um negocinho aqui, ele começou a recusar isso, depois ele ficou chatinho pra outra coisa. Você vê que o início já está lá atrás. Tudo. Só que a família vai se adaptando. Vamos fazer um plus, porque é um autispod aqui. Então, a gente tá falando de pessoas autistas. Quando você recebe o diagnóstico do seu filho, alguns com 2 anos, alguns com 2,5, alguns com 3, você tem tantas angústias. A fala, geralmente, é o ponto central. Se ele vai falar, se e ele aí vai é se relacionar, se ele vai... Assim, até você entender o que é autismo, né? Porque você tem aquela visão também super estereotipada do que é o autismo. A alimentação, meu amigo, tá na mamadeira. Não, tá, então, beleza, eu dou tá, conta tá vivo, disso tá aqui. vivendo. Exatamente. Então, você foca muitas energias para outras demandas. E essa outra que é um incômodo, mas é um incômodo gerenciável, tá ali. Só que as crianças vão crescer. Sim. Aí ela vai se restringir mais, aí ela vai ter outros problemas. É quando os meninos chegam. Quando a gente vê que, opa, já tem um impacto muito maior nessa qualidade de vida. E aí, quando você fala desse disfuncional, o que a gente vê? À medida que ela vai crescendo e o pai detecta, opa, ele parou de comer isso, eu vou tentar desse jeito. Agora eu vou tentar assim. Eu vi que a colherzinha amarela funciona melhor que a azul, então eu vou dar amarela. Por quê? Você tá tomando decisões, eu vou chamar aqui de quase de sobrevivência. Eu ia falar isso, sobrevivência. Você tá tomando decisões pensando no melhor pro seu filho, que você quer que ele continue ingerindo aqueles nutrientes, e para você também conseguir minimamente respirar e fazer suas coisas. Então, às vezes, a gente vai atender uma criança que come num potinho azul, fosco, da marca X, no ângulo tal. Ai, se identificou? Não, num total, ângulo né? tal, com a cadeirinha de madeira, assistindo Mundo Bita, sei lá. Então, isso é um ritual, que é um ritual já coletivo. Então, acho que é isso que você está dizendo. A família entra num ritual coletivo. Se a gente for falar disso, dá para fazer vários podcasts, né? Tem que ser essa mamadeira, cortado em X centímetros, tem que chacoalhar 7 vezes, colocar no micro-ondas 15 segundos, e quem tem que fazer é o pai. Que se a mãe fizer o mesmo ritual, ele não toma. Então, a gente pode achar, às vezes, meio... Nossa, né? Coisa de doido, né? Que é isso, né? O que você falou do disfuncional. Eu vou usar uma palavra mais forte, assim, tem algumas situações que você fala meio bizarro, assim. Total, né? Por quê? Só que aquilo tem um sentido. E ninguém chegou ali porque você acordou e falou, que delícia, eu vou chacoalhar 3 vezes essa mamadeira, vou colocar 15 segundos no micro-ondas, porque você fica refém
A gente já recebeu crianças de 8 anos que nunca fizeram uma refeição sozinho. Ou seja, por 8 anos essa mãe tinha que estar no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Tô quase Você tá aqui beirando essa viajando mãe. em São Paulo. Não, então, menina, agora assim, Sem saída. Eu tenho minha mãe e meu marido. Tem 3 pessoas já envolvidos, entendeu? Por isso que estou aqui. É isso. E se daqui a pouco ele começar a restringir sua mãe, tenta não ceder para isso, né? De, não, tem que ser eu. Puxa, eu vou desmarcar uma viagem porque ele não vai comer bem. Porque daí começa a bola de neve de novo. Retroalimentar. E a parte comportamental mesmo. Total. Porque, né, de rigidez. E é cansativo. É muito exaustivo. Gente, tem hora que eu falo assim, cara, eu pareço uma palhaça fazendo o horário do almoço, assim, porque tem que ser legal, tem que ter associações positivas, tipo, o menino recusando e chorando, e eu... Já não é mais de positivo legal. pra ninguém, né? Sério. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não romantizar muito essas coisas, porque essa culpa que vem pros pais, ela vem pros dois lados. Se você tenta, você é julgado e sente culpa. Se você não tenta, você é julgado e sente culpa. Dependendo de como você tenta, é errado. Você é muito bravo, você é muito impositivo, você é muito mole. Você não tem saída. Né? Então, você não tem saída como mãe. Você tá sempre fracassando. Sempre. Tá? Gente, pelo amor de Deus, ironia. Sim. Sempre fracassando. Aqui o pessoal do canal é bem acostumado. Então, essas pessoas que têm essa sensação que estão sempre fracassando, fazem o quê? Desistem. Sim. Certo? Porque nada do que eu tento dá certo. Qualquer caminho que eu vou não é o que eu gostaria, também não funciona com ele. Então, esse aqui que eu fiz e funcionou, eu vou seguir. Eu vou fazer isso. Eu vou fritar um frango com mucilon. Eu vou colocar um suplemento. Eu já supervisionei casos de crianças que tomavam, 15 todinhos num dia. E a gente tem que entender, porque ninguém faz o que faz sem sofrimento. Nossa, então a gente tem que ser esse guia aí para entender. E para o terapeuta também não é fácil. Por isso que quando a gente recebe assim uma criança, uma família, não é semana que vem que ele vai comer. Quando ele vai comer? Eu não tenho como dizer, pode ser que seja muito rápido, pode ser que seja muito longo. É igual quando uma família me pergunta, quando ele vai falar? Eu vou fazer de tudo para que a gente chegue lá. Mas eu não tenho como te afirmar, porque não é uma ciência exata, que as coisas vão acontecer numa ordem específica, dentro de X semanas. Por isso que esse diálogo tem que ser aberto, porque se a família entende, até para você tomar uma decisão de não ficar na terapia. Então, a análise do comportamento é uma possibilidade, é a que eu acredito, é a ciência que eu trabalho, mas uma família pode optar por ir por outro caminho que não a análise do comportamento. Se ela entender quais são os princípios de cada uma, entender o que é mais, faz mais sentido para cada um. É a clareza, ter o conhecimento, aí a decisão parental, aí não dá, né, assim, mas ao menos ofertar essa informação clara, essa clareza, né. Mas um ponto, assim, positivo, otimista, mães, otimistas, vai. A gente sabe que a intervenção precoce, ela é o que... É o canal. É o de melhor que a gente pode fazer e tal. Mas na seletividade alimentar, tenho certeza que isso é uma regra também, de que a intervenção precoce não deixe que novos hábitos se instalem e tudo mais. Mas, por outro lado, eu também vejo, assim, para crianças, adolescentes, jovens, que começam a ter essa questão da consciência, que isso também pode ser um fator positivo. Tem mudança, você diz? Na mudança. Então, meu filho, ele entende que ele é diferente das outras crianças na parte alimentar. Quantos anos ele tem? Ele tem 6, vai fazer 7. E ele se sente muito observado, ele detesta que as pessoas... Porque é um acaso, né? O Arthur vai comer, todo mundo... Vira um evento. Ele sabe, ele tem essa percepção. Na família, claro, exato. Porque todo mundo sabe como ele não come. E os amiguinhos da escola, ou amiguinhos que vão brincar. Então, até ele voltou a comer comida, com a gente dando comida pra ele, faz 1 ano, sei lá. E até então, ele ficou dos 2 até os 6, praticamente, só na mamadeira. Então, era o café da manhã, almoço e janta dele. Agora, pensa que interessante, né? Dos 2 aos 6 na mamadeira. Não tem como você não olhar para os aspectos estruturais. Não tem como. Porque o que será que aconteceu com uma criança que não mastigou, que não estimulou os dentinhos, que, alterou toda a musculatura. Exato. Então, não dá para eu receber seu filho e falar assim, ele só é rígido.
ele não é só rígido. Talvez ele tenha uma rigidez grande, que a gente não, vamos dizer ali se foi o início, se não foi, não conheço nada, né? A gente tá discutindo agora. Mas ele vai ter o ovo ou a galinha que veio primeiro, sabe assim? Mas ele tem que ter uma observação para outros aspectos, porque ainda que a gente consiga hoje motivá-lo, fazer acontecer, ser uma intervenção linda, talvez ele não consiga mastigar alguns alimentos, talvez ele canse para isso, né? Exatamente. Então, ele voltou a comer comida, voltou que eu digo porque quando ele era bebê eu dava até os 2 aninhos, só que era tudo muito pastoso, sem mastigar, né? E essa mamadeira que provavelmente tinha suplemento. Tinha suplemento. Fui aos poucos, foi uma luta também para eu conseguir, até que eu consegui fazer, em termos nutricionais, estava garantido, isso me dava uma certa paz. Sim. Né? Mas foi difícil também, que eu disse, de achar o equilíbrio disso, do quanto de suplemento que quiseram me tuchar e do caos que aquilo fazia a minha vida. Não, então peraí. O ideal, beleza, o que é possível. A hipersuplementação também é super nociva. Eu acho que, enfim, é difícil demais a gente achar profissionais, de novo, capacitados, né, que entendam o que estão te falando. Mas, olha, vamos no básico, médicos. Não. Quantos médicos prescrevem o seguinte, deixa ele sem comer que ele vai sentir fome, ele come. Deixa 2 dias sem comer, deixa 3 dias sem comer. Isso não é a exceção. A gente não tá falando de, nossa, um médico falou isso. São várias mães que relatam isso. Várias mães. Então, assim, os próprios pediatras têm que conseguir identificar uma possível alteração alimentar de fato. Quando a gente pensa em autismo ou não, quando a gente vai olhar os manuais médicos, né? A gente fala de repente, ter um diagnóstico comórbido quando a alteração é tão grave a ponto de precisar de um tratamento só para aquilo, além das questões que já existem. Então, se esses profissionais, que são a sua base inicial, não sabem te orientar sobre isso, ou grande maioria deles não sabe, o pai fica perdido. Super. Porque não é comum o pai procurar um psicólogo para as questões alimentares, a não ser que a gente esteja falando de outros que já envolvem... tem autismo, aí você chegou na psicóloga. Talvez isso, mas, por exemplo, quando a gente fala em anorexia, em bulimia, o que é uma das diferenciações grandes desses quadros para um quadro de TARI? No TARI você não tem a questão de imagem corporal. Ele não deixa de comer porque ele se acha gordo, ou que ele se acha magro, ou porque ele está insatisfeito com o corpo. Coisas que envolvem, né, os quadros de transtorno alimentar como anorexia e bulimia. Não tem a ver com isso. Tanto que tem gente que faz uma diferenciação de feeding disorders de eating disorders. Né? Numa questão ali alimentar ou habilidades para comer. São mecanismos totalmente diferentes. Tanto que eu não trabalho com bulimia, com anorexia, outro tratamento. Se alguém chegar com essa demanda, eu vou encaminhar para outras pessoas. Então, a gente precisa desse olhar mais atento. Quantas crianças têm essas necessidades que não são vistas? Sim. Quantas crianças vão segurando nessa suplementação? Eles estão fortinhos, eles estão gordinhos. Quando a gente pensa em TARI, né, e vamos pensar aqui na seletividade, às vezes as pessoas têm uma imagem de que é só aquela criança que tem baixo peso. Então. Não, às vezes ele tem uma seletividade que ele só come hambúrguer, batatinha e milkshake. É muito comum. E aí ele tem obesidade e é seletivo. Então as pessoas, elas olham muito pelo impacto da aparência inicial e não entendem que talvez ali tenha um distúrbio sério, um problema sério. No meu grupo mesmo de convívio, tem uma amiga que ela também, o filho dela tem muita seletividade. Beijo, Fabi, tamo junto nessa canoa furada. Beijo, Fabi. Querida. Né? Isso. A Fabi acho que é o único do nosso grupo, um grupo grande ali que eu tô pensando, que de fato ele é um seletivo fit, né, porque ele come frutas, sei lá. Mas a grande maioria é seletivo de coisas condimentadas, de coisas com muito, assim, produtos, sódio, né. E aí tem até algumas justificativas, né, é que quando a gente vai entrando são muitos caminhos, né, nesse assunto, mas muitos dos meninos, eles querem o quê? Os produtos industrializados, porque eles são seguros. Então, sempre eu comer é igual, o formato é igual, o sabor é igual, a quantidade de sódio é igual, a cor é igual, por vezes a temperatura, enfim, dependendo do produto que eu estou consumindo, é igual. Então, se eu tenho já essa rigidez, e aí pode ter questões sensoriais envolvidas, porque eu não tenho surpresa com aquilo quando vai para minha boca, e pode ter questões comportamentais, por exemplo, eu não me importo tanto com o suco que está aqui dentro, mas a caixinha tem que ser amarela.
Outro dia mudou a caixa. Pode falar marca aqui? Pode, sem Então, dúvida. Mudou a caixa do Nescau, do Uhum. Nescauzinho lá que um paciente tomava. Mudou a caixa, o canudo foi pro centro, era na ponta, foi pro Meu, centro. Pesadelo quando muda E essas mudou o embalagens. canudo. Saiu do canudo de plástico pro canudo de papel. Fim. Acabou. Fim. Aí ele já não queria mais tomar e foi um sufoco. Então a gente tem que pensar exatamente do que a gente tá falando. É muito mais seguro eu ir pro industrializado. Sim. Vou comer um nugget. Aí ele come o nugget da Sadia. Ele não come o nugget da Perdigão. Porque eles têm formatos diferentes. E por vezes sabor diferente também. Então eu vou naquilo que não me surpreende. É muito mais fácil eu comer um salgadinho de tomate do que eu colocar um tomatinho cereja na minha boca para morder. Sem Que vai dúvida. explodir. Que Isso. vai causar um misto de sensações. Um suco de laranja. Exato. Suco de laranja da marca X. Todo dia aquele azedinho igual. Um suco de laranja natural, Vai variar um dia tá totalmente. doce, um dia tá amargo, um dia tá azedo, um dia minha mãe colocou mais água, menos água. A textura não é uniforme. Isso. E a própria dificuldade de lidar com a imprevisibilidade do que vem já é frustrante para eles e já gera ansiedade. Então você fica nesse ciclo. Exato. Fala que o pior dinheiro, mal gasto, é dinheiro com comida ruim, né? Nossa. Mas você supera e pede de novo. eles Enfim, não. exato, exato. Isso de ir mudando pequenas, essa previsibilidade, assim, né? A fase que eu tô de alimentar o Arthur, ele tá comendo comida mesmo, e as bases de conforto dele é farofa e batata palha. Tá. Então, Um crocantinho aí. quando eu iniciei, consegui começar a fazer colheradas, assim, colocando feijão, arroz, carninha, legumes, enfim. Eu tinha que milimetricamente acertar em todas as colheradas a quantidade de batata, a quantidade de... Um ritual, né? Que você faz pra Caramba, era um comer. negócio assim. Então, de 6 colheradas que eu dava, 3 pra ele chegava a arrepiar e, tipo, querer nausear e tal, porque eu não... Óbvio, Incomodar. cada colherada que eu ia fazer, por mais que eu tentasse, né? Claro. A gente tenta, assim, eu já tava começando a colocar coisas novas, então se foi uma textura confortável, eu tento deixá-la um pouco nessa pra Sim. depois esticar de novo, né? Sim. E então, nossa, foi muito desafiador. Uhum. Facilitou porque eu tentava explicar, assim, conversar, filho, Uhum. tenta explicar pra mamãe, o que você acha que é o sal? Você acha que, né? E muitas vezes Ele começar a identificar qual era o incômodo, né? Isso, me fale, porque senão a gente tira. Você não precisa comer esse, né? Isso é muito legal quando eles conseguem fazer. A gente atende na Isso. clínica adultos não autistas, tá? Seletivos. E aí as descrições são muito curiosas. Ai, quando eu mordo um pedaço de cebola é como se eu estivesse mordendo uma barata. Ai, tal Nossa. alimento na minha boca me dá uma sensação muito aflitiva. E que muitas vezes várias das crianças com autismo não vão conseguir descrever pra gente. Não vão conseguir, né? exato. E quem que vai tomando as decisões do que eles têm que comer quando eles têm Isso. que comer, né? Então, por muitas vezes eu tentava e o Arthur ficava assim, né? Tipo, e o filho, desculpa, a mamãe tá tentando. Eu vou e tal. inverter esse podcast. Pessoal, vou entrevistar agora a Mirella. Como você se sentia? Como que era pra você? Pra mim era muito desesperador, porque eu não queria errar, né? Então eu ficava assim, poxa, ele tá me dando esse voto de confiança, né? Só que eu sempre tive muito essa troca. Filho, a gente tá construindo juntos. Eu sei que é difícil pra você, também é difícil pra mamãe. Eu não sei exatamente como fazer, mas a gente vai tentando juntos, né? Mas é legal que o seu discurso é de muita sensibilidade. Então você sim. conseguiu fazer isso, porque você tem um acolhimento, e é muito do que a gente faz na terapia. A gente acolhe. Eu entendo que é difícil, mas nós precisamos avançar em relação a isso. E é curioso porque as crianças vêm e elas querem vir para a terapia. É uma coisa que a gente discute no grupo de alimentação. Fala, puxa, a gente está em desvantagem, né? Porque a criança vai às vezes para uma sessão, a gente vai chamar aqui de abrangente, tem várias coisas muito legais e você vai fazer aquilo muito divertido. A gente até pode fazer muito divertido, mas tem a comidinha ali, sempre tem um pontinho de tô aqui, que é uma dificuldade dela. Então você teve essa sensibilidade para identificar. O que eu acho que é legal a gente, de repente, pontuar, para os pais refletirem, né? Sim. Por vezes, a gente vai entender a dinâmica familiar e a família também tem seletividade. Sim. Então, a mãe ou o pai também tem TARE. E aí começa a entender, fala, puxa, mas é que eu também não como isso. Ou às vezes TEA, né? A gente então, tem... a mesma coisa, meu marido é autista e Seletivo. seletivo alimentar. Ó, que bom. Bingo, Né? então. É incrível.
Mas ele tem, por conta do Arthur, né, que ele fica assim, ele olha assim o Arthur e tipo, ele fala, meu Deus, ele já faz tanta coisa que eu não faço, né? Mas que eu ele não teve as consegui. mesmas oportunidades Não, quando ele era nenhuma, criança. imagina. Então, e aí ele fala assim, não, eu vou tentar. De vez em quando eu vejo ele tentando. Ainda não deu certo, porque não é um tratamento estruturado, né? Então, enfim. Mas o que eu sempre quis deixar o Arthur seguro, no sentido de, você pôs na boca, você não é obrigado a engolir. Isso. Tudo bem se você aqui cuspir, nós estamos em casa, estamos tentando, né? Ele sabe que ele não vai ser obrigado a fazer aquilo, né? Então tudo bem tentar. Então muitas vezes ele falava, então tá, hoje eu vou provar. Aí chegava ali, mamãe, eu não quero. Tudo bem. E seja acolhido por isso, né? Beleza, porque a gente não pode desistir. Mas uma coisa que você está falando é muito legal, porque quando as famílias chegam tendo passado por várias terapias já, porque isso acontece, aí eu comecei a falar isso e desviei, inclusive. Eu falei que ninguém procura o psicólogo de cara. Sim. As pessoas tendem a procurar outros profissionais porque eles não imaginam e desconhecem que, por exemplo, na análise do comportamento, a gente tem um trabalho estruturado para isso. Né? E é legal a gente pensar isso, quais são essas possibilidades, como que isso vai sendo feito, porque não é por essa via que eles chegam, né? Eles chegam por outras vias. Por outras vias. Então hoje... posso completar uma coisa? Pode, Daí eu claro. comecei e parei. É quando você fala assim, de não desistir, essas famílias, quando passaram por um histórico, costumam chegar pra gente tendo feito coisas muito legais, porém pouco consistentes. Então assim, não, eu já tentei de tudo. Essa é uma fala clássica. E já tentou mesmo, né? Então eu já tentei assim, já tentei de ponta cabeça. Opa, perdão. Tentou de tudo, mas já assim, tentei sem de uma ponta estrutura. cabeça. Tentou. E às vezes leva tempo. Então, como a gente mensura dados em aba, a gente vê às vezes alguns procedimentos que levam semanas para começar, ter a curva de crescimento e aí vai embora. Então a gente precisa persistir em algumas condutas. E às vezes para o pai é difícil. Ó, tentei no sábado, nossa, foi um caos. Eu não vou tentar no domingo. Sim. Isso vai sendo deixado de lado. Então é função da equipe conseguir mostrar isso com mais consistência, explicar qual que é o caminho que vai ser seguido, né? Eu acredito até que eu consegui fazer muito por muito tempo, porque eu fui estudar muito aba, eu sou a T do Arthur, né? Então fui fazendo meu plano de intervenção, sem a perícia para isso, né? Mas da necessidade. Então eu sempre registrei, porque, de novo, eu conseguia mensurar. E aí eu punha um plano mínimo para mim por semana, né? Então, assim, tentar alimentos novos é grande. Então, eu punha, às vezes, em fase... metas. Tipo, 1 por semana. Porém, inserir alimentos no contexto, tentar sentar mais próximo, né? Tentar modificar, então, o que ele come, eu tentar trocar o rótulo. Então, isso eu tinha todos os dias. Eu ainda tenho. Todos os dias. Currículo atualizado você tem? Então, tá vendo? Que coisa, de Quer mãe. mandar? De mãe. Porque eu eu nem acredito que meu filho voltou a comer comida. Isso que eu tô vivendo pra mim, é tipo, de verdade, gente, deve um ser sonho. emocionante. Um sonho. Hoje eu marmito farofa e batata, show de bola. Porque antes ainda era coisa de laticínios, frutas congeladas, um monte de suplemento. Eu instalei tomada no meu carro, Cíntia. Olha só. Porque eu levava liquidificador, tinha transformador, aí tinha Você se adaptou para aquela realidade. Aí eu, sei lá, você vai num parque, passeios. Se tinha um espaço muito grande de tempo, ou eu me virava para ter aquilo, ou eu não ia. E não ia ter. Ele não come nada de lugar nenhum, não conseguia comprar nada para ir em lugar nenhum. Era só o que eu fazia. Então, você fica refém, né? Você fica refém e beleza. Mas ter o conhecimento e ir estudando sobre, que foi o que me ajudou a persistir. Eu entender que agora, óbvio, eu não tenho perícia para isso, então provavelmente foi muito mais ineficiente, né, a minha caminhada. Mas eu consegui evoluir muito com o Arthur pela constância de metas. Né, muito que eu digo, gente, é isso que eu tô dizendo, né, assim, pra mim, pra ele voltar pra alimentos sólidos, isso é uma vitória. E aí hoje, qual é a vitória? Então, antes era só eu, aí agora tem minha mãe e meu marido, já são 3. E a gente já consegue variar bastante essas consistências do quanto de batata, do quanto, até porque se é outra pessoa que também vai dar, você não vai fazer a colherada igual para todos. Então, comecei a variar marcas da farofa, da batata palha, que era só extra fina, então eu fui para tradicional. Então, eu ainda... Tô aqui pensando só nos nomes teóricos do que você fez, porque é isso, você tá fazendo várias coisas que a gente tem
procedimentos mesmo descritos. E olha que legal, você foi ali no seu feeling, deu super certo, está dando, né? Então tudo bem. Mas não só feeling. Não, mas eu chego num ponto... Estudo, né? Muito estudo. Muito. Não adianta. Não tem como. Dá pra fugir. Não dá. Mas hoje eu estou com uma equipe, porque foi chegando... Tava muito difícil tirar só de mim, porque ele só comia comigo, ele ainda só prova comigo, escondido dos outros, não quer que ninguém fique vendo, porque eu acolho as reações que ele tem, né? De às vezes nausear. Estabelecido tá com você, Tá né? comigo. E aí isso é exaustivo, tipo, pelo amor de Deus, alguém enfia um terceiro na jogada que eu não aguento mais, né, assim. Porque por mais que você fique feliz com esses avanços deles, também consome muito. Eu acho que é isso também, os pais poderem reconhecer um pouco e tudo bem, né? Isso. Porque eles mesmos começam a se julgar, tipo, puxa, mas eu não devia estar me sentindo assim. Faz parte, né, desse processo. Só que hoje ele já crescendo, eu consigo contar com essa compreensão dele. Então, essa avaliação dele de que é diferente e que não tá legal, porque limita muitas atividades. Então, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, ele ficou na casa da minha mãe, pra eu ver que meu marido tá fora, e aí ele falou assim, mamãe, eu já organizei todo o final de semana dele, né, com tudo, milimetricamente calculado, super, com amiguinhos e tal. Então, ele vai na casa de um amigo, legal, e ele vai na casa de priminhos. Só que aí eu falei assim, filho, eu até na hora eu falei, você prefere na sexta-feira, você prefere que a vovó busque você com o Pietro, vocês brincam em casa, ou você quer na sexta ir pra casa do Pietro depois da escola? Aí ele disse, acho que eu quero ir pra casa do Pietro. Falei, tá bom, aí eu pensei, o que ele vai comer lá? Vamos inverter a ordem, porque senão você vai ficar sem jantar lá, né? Aí ele, mamãe, mas se eu jantar então bem mais tarde depois? Falei, não, vamos inverter. Então, na sexta, que já é o horário da janta, o Pietro vai pra casa, ele janta com você lá. E aí você vai no sábado pra casa do Pietro depois do almoço. Que aí você come, a vovó te leva, aí o lanchinho, ele tem o lanchinho dele. Ele vai entendendo que ele também perde oportunidades por isso, né? Então, ele também se engaja um pouco mais de tentar, né, e até mesmo de tentar, não é tentar provar novos alimentos, mas de tentar me explicar, de tentar se entender, de tentar construir soluções. Verbalizar aquilo. Isso, tipo, vamos comigo no mercado, vamos dar uma olhada para ver o que você animaria de provar disso, que é, você conseguiu tal coisa. Vamos ver algumas coisas parecidas, né? Uns formatos diferentes. O que você topa disso aqui? Isso que você está falando é muito legal, porque a gente tenta ao máximo colocar a própria criança. A gente está falando criança aqui, mas a terapia é para todo mundo. Mas colocar essa própria pessoa no centro das escolhas. Claro que ele vai conseguir discernir sobre algumas escolhas, outras não, porque ele é uma criança, mas a gente tem que colocá-lo. Então, você prefere isso ou aquilo? Olha, a gente tem um número X de alimentos para provar, a gente tem que escolher 10. Você pode me ajudar a escolher os 10? Claro que você já colocou ali previamente coisas que são necessárias. E o que é importante e o que não é. Já teve família que falou assim, Tia, não é importante para mim colocar suco natural. Não é importante para mim tal coisa. Tem família que chega e fala, eu quero que você ensine meu filho a comer salgadinho de festa. Porque para eles aquilo é importante. Não significa que a gente vai trabalhar só aquilo. Sim, mas eu preciso entender. E quanto mais ele puder fazer parte, maior é a probabilidade dele se comprometer com aquilo também. Isso, então antes muita coisa se instalou, mas ele não tinha essa compreensão e não tinha né, a intenção mesmo, assim, a vontade de melhorar isso. Então ele entende que isso é uma dificuldade dele, né? E ele queria que fosse diferente. Sim. Então hoje ele já tem essa vontade de ser diferente. Então eu penso que também o meu olhar otimista no caso das intervenções não precoces, no caso de seletividade alimentar, é que é claro, né, como eu disse, precoce sempre o melhor caminho. Mas tudo bem, nesse momento você chegou nesse ponto e você precisa olhar para frente. E aí olhar as potencialidades daquele momento, né? Eu fico até pensando, aí me responde uma dúvida aqui, nessas intervenções crianças maiores, as de nível 1, que tem muito jeitinho para contornar as coisas, não é às vezes mais difícil até do que nível 2 e 3? Várias vezes. A gente discute muito isso lá. E que crianças que às vezes não têm autismo também, ou têm essa maior percepção, acho que a gente tem que pensar que vai além da alimentação.
né? Então, geralmente são crianças que têm maior poder de argumentação com os pais, que já aprenderam e têm uma história de, vou usar uma palavra aqui, não entendam mal, mas de manipulação É isso de todas essas situações. E a gente já discutiu casos de crianças com um comprometimento muito menor que a gente falava, meu Deus, a gente patinava mais porque eles davam volta, um baile. Teve já uma criança específica que ela conseguiu fazer de um jeito com que o pai pagava ela para comer. Meu filho tá fazendo isso. Ele era muito bom de lábio, muito. Menina, a gente nessas, eu fazendo exemplo, sempre fiz muito cartela de pontos, de fichas com o Arthur, né? Das tentativas para animá-lo. Mas se eu não fico esperta... Suba o meu preço. Nossa, totalmente. A gente fica negociando. E hoje, inclusive, ele, assim, negocia comigo, tipo... mas, porque, por exemplo, hoje a moeda que eu tenho com ele da vez é o Robux, que é uma moeda do jogo do Roblox. Então negocia em Robux com meu filho. E aí, às vezes, ele fala... Também custa dinheiro, hein? Custa dinheiro. E aí, muitas vezes, ele fala assim, mas isso aqui que você tá me falando, nossa, tem que custar um pacote 100 mil do Robux. Porque não é, você acha que só com isso, não sei o quê. Então, ele também já começa a entender também a dificuldade dele. É legal. Então, isso aqui pra mim, mamãe, tudo bem. Então, se eu só lamber... Mas isso envolve um esforço muito maior, então eu tenho que ser recompensado. A recompensa tem que ser muito maior, então... E não difere, por exemplo, da gente num ambiente de trabalho. Também não. Para fazer tal coisa, continuar. Talvez eu tenha que ser recompensado, que a gente vai chamar aí de maior magnitude. E é legal que ele entenda isso, mas é legal também que os pais estabeleçam alguns limites, porque senão... Para a criança o céu é o limite e aí não é legal. Exato. E a gente não quer que isso vire uma barganha. Exato. Eu acho que as pessoas se assustam um pouco com isso e às vezes têm uma ideia errônea. Mas está comprando a criança? Mas você vai usar reforçadores? Porque às vezes as pessoas não têm nem ideia do que a gente está chamando de reforçador. Sim. É uma visão mais leiga. Então a gente tem que pensar sempre de fazer essa intervenção da maneira mais respeitosa possível, considerando o assentimento, considerando o envolvimento dessas pessoas. Porém, haverá momentos difíceis e a gente não pode não conversar sobre isso com a família. Porque se fosse fácil, eles não precisavam chegar até nós. Né? Se fosse fácil desfazer esse caminho todo aí da recusa e de uma série de aprendizados que já aconteceram ao longo da vida, ninguém precisava pagar terapia para que a criança conseguisse comer, né? Sim. Então, acho que assim, é difícil, eu sei, mas a gente tem que estabelecer um bom vínculo e vamos juntos. Tanto com a família, quanto para a criança. E às vezes vai ser cíclico, às vezes ele vai ter ganhos, vai passar por um período aí de adaptação ainda, pode ser que ele perca alguma coisa, depois retome. Então, é você cuidar de todas as pontas simultaneamente para que aquilo fique mais suave para todo mundo, né? E factível, acho que essa é a questão. Não adianta a gente propor terapias impossíveis. Todo mundo só sai mais frustrado e a criança pior. Isso de pensar em coisas cíclicas, para mim, assim, foi muito marcante na fala do Arthur, por exemplo, que quando ele começou a falar umas palavrinhas, falei, agora vai. Agora só vai. que não. E às vezes falava umas palavrinhas, depois parava de dizer. E com a alimentação também é assim. Às vezes ele aceita um alimento, às vezes ele começa a comer, assim, aquele alimento, e aí depois para e aí começa outro. Não quero mais. Tem criança que tem um padrão de 2, 3 meses, aí depois rejeita. Exato, eu não consigo aumentar o meu número da mão, assim, sabe? Porque entra um, sai o outro. Então, eu acho que um período de desafio foi o período da pandemia, né? Porque cheguei a supervisionar algumas crianças e, assim, só comiam um frango de um restaurante X todos os dias e tinha que ser ali. E não tinha negociação. E o restaurante fechou. E aí ele comeu o frango em casa. Porque também quando o pai se vê sem saída, ele passa a ofertar. Porque o que acontece é que no dia a dia, os pais passam a se esquivar de algumas situações, porque é muito difícil. Porque é aflitivo. Então, assim, nossa, eu não sei o que aconteceu. Não, eu sei o que aconteceu. Não tinha mais opção, né? E a criança podia não comer, por exemplo, mas optou por comer. Então, esse momento também de reclusão de todo mundo, acho que fez muitos pais se aproximarem de algumas realidades que, às vezes, eles também não tinham mais contato. A gente tem muitas famílias que quem leva é um funcionário, é uma babá.
E eu não tô nem julgando Também a não, de terceirização. Às vezes não, ele tá isso, trabalhando. de terceirizar mesmo, e aí na rotina você não acompanha, não E vivencia a gente aquilo. vai entender as preferências, fazer uma entrevista, um questionário, e às vezes a gente tem que fazer com essa pessoa, porque a mãe fala, Sabe ai, eu não tenho certeza. Fica na avó, às vezes a avó que Isso. sabe. Isso. E a gente tem que aproximar todas as pessoas que estão no dia a dia. Se o seu filho fica com a sua mãe todas as tardes depois da escola, ela vai ter que também fazer parte dessa terapia. Aquilo que eu falei de treinar, é treinar a comunidade que lida com essa criança. É o professor, é a vovó, é a mãe, é o pai, é o tio, é uma vizinha. Quem tiver que entrar nessa roda aí, por conta da consistência. De novo, que é o que a gente falou. Quanto mais inconsistente, mais difícil, menos modificação de comportamento. Exato. Para o que a gente quer, né? Para o caminho que a gente quer. Eu tenho, assim, uns 800 ainda assuntos que eu gostaria de falar com você. Mas, infelizmente, neste não vai dar. Mas a boa notícia, né, gente? Que a gente o quê? Já deixa aqui pleiteado, registrado, mais participações Parte 2. Entendeu? Mas eu queria aqui, pra gente encerrar, a questão da alta, que a gente mencionou isso no início. Então, é possível alta, deve-se buscar esta alta, mas o que significa? Então quer dizer que meu filho vai comer tudo? Isso. A gente não come tudo também, né? Então, acho que as questões de alta, nós discutimos bastante também lá no nosso grupo, na nossa equipe, porque a gente nunca achou nada pronto, nenhum protocolo de avaliação, então a gente foi construindo, até quero dar um spoiler de um livro. Sim! Temos que falar sobre isso, porque agora eu pensei nos critérios de alta e a gente está publicando os critérios que a gente tem utilizado. Então a gente sempre fala isso, puxa, qual é o momento da gente dar alta? Quem diz que tá bom? A família, e geralmente eu acho que é isso, a família fala, já tá bom, ele já tá comendo isso, eu vou embora. E a gente via que eles voltavam, então ficava uma coisa meio subjetiva. Então a gente começou a criar alguns documentos internos, tá, pessoal? Não tá baseado em nenhum lugar que falam critérios de altas tem que ser esses, mas a gente classificou entre critérios de alta nutricionais e critérios comportamentais. Tá. Neste nosso grupo, tá? Cada um pode criar aí os que, né, achar que sejam pertinentes. Então, do ponto de vista nutricional, a gente vai elencando algumas coisas, como não ter alimentação de suplementos, né? Conseguir fazer a ingestão somente via oral, ter os exames laboratoriais dentro das faixas esperadas, ingestão de macro, micronutrientes, enfim, ela faz toda uma análise. E aí, para nossa surpresa, a gente começou a ver que as crianças tinham muito mais rápido uma alta nutricional do que comportamental. Porque eu ingerir aquilo não significa que eu ingiro da maneira mais adequada, como a gente já conversou. E aí, quando a gente vai para comportamental, a gente definiu alguns pontos. Então, entre eles tinha comer pelo menos diferentes texturas, pelo menos 3, a não ser que tenha um déficit de habilidade, que a criança não possa, porque isso vai permitir variação, uma série de coisas. Comer em locais diferentes, aceitar novos alimentos sem a presença de comportamentos que a gente vai chamar de disruptivos, interferentes, problema, porque a gente não quer que aquilo seja sofrido. Que mais? Aceitar os novos, comer refeições, né, sem grandes problemas de comportamento, refeições estressantes, então a gente vai classificando. E tem um último critério que a gente julga que é o top dos tops e que a gente acaba levando mais tempo para conseguir atingir, que é, nas minhas palavras assim, né, mas a família estar apta, isso é critério de alta. A família estar apta a implementar todos os procedimentos e manter os ganhos na ausência da equipe terapêutica. Então, hoje, a gente adota isso. Nossa, a criança está arrasando, come, tarará, mas a família que consegue conduzir, não tem alta, porque ele vai voltar. Né? E já aconteceram casos da gente dar alta mesmo, e depois ter algum problema de manutenção a longo prazo. Aí, quando a família volta, a gente fala assim, tá bom, você volta, mas ele não precisa voltar. Deixa ele em casa. Meu trabalho vai ser com você. Então, claro que eu estou pincelando, né? Sim. Esses critérios a gente foi desenvolvendo e provavelmente a gente vai refinar daqui a um tempo, enfim. E você, nesse livro que você está lançando, consta isso. Consta isso. A gente está lançando aqui no seminário, né? Então, quem está assistindo agora esse episódio já tem até a possibilidade de compra, né? Então, aqui é um pré-lançamento. Aqui está tendo pré-lançamento, mas na hora que for no ar no Outspod já vai ter acabado já estará na editora. Inclusive, nós vamos colocar o link aqui da editora
para compra do livro. Isso. Como chama o livro? Distúrbio alimentar pediátrico. Aí a gente fala sobre a intervenção interdisciplinar e possibilidades de intervenção e análise do comportamento aplicada. E o que eu acho muito legal nesse livro, né? Ele é o primeiro brasileiro, é a primeira publicação em português que fala sobre aba e alimentação de maneira tão robusta. Parabéns, que legal. Como livro, existem capítulos, existem publicações pontuais. Muito legal a gente ter isso aqui. Nossa. Porque é isso, a gente quer que mais pessoas consigam fazer. Mas eu acho que uma coisa legal é que a gente dividiu em 2 partes esse livro. E a parte 1, ela é só interdisciplinar. Então tem um capítulo de, não quero esquecer ninguém, mas gastroenterologistas, fonoaudiólogas, nutricionistas, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, dentista. Então a parte 1 tem um capítulo de cada especialidade mostrando por que essas áreas são importantes e como que elas se conectam nessa avaliação global, e a parte 2 é só sobre aba. Então a gente tem capítulos desde como avaliar, avaliação direta, indireta, como mensurar dados em alimentação, como registrar, e depois a gente vai entrando em cada uma das estratégias de intervenção, né? Por capítulo a gente destrincha isso e fecha com um capítulo de treino de pais, e um capítulo que fala sobre assentimento e cuidados éticos na intervenção aba em alimentação. Ficou muito legal. Muito completo. Isso. E é um livro que eu coordenei junto com a Giovana Perandim, que é a nutricionista lá da clínica também. Então, nós organizamos o livro e convidamos vários autores super especiais aí para contribuírem. Vocês estão convidados a ler. Ô, Cíntia, vamos sortear pra galera do Despode? Vamos sortear uma unidade? Agora, topo. O dia que for ao ar o episódio, aí eu faço, depois a gente faz a arte do sorteio no Instagram nosso. Combinado. Em collab. Colocar os requisitos lá pro pessoal participar, tá? E sortear. Combinado, eu topo. Viu, gente? Eu sou pidoncha. Eu sou assim, cara de pau, eu sou pidoncha mesmo. E aqui nos bastidores, até estava falando a questão de pais, né? E a Cíntia aqui deixa soltar assim, o interesse de, quem sabe, um dia escrever um livro para pais da parte de seletividade alimentar. Eu só quero reforçar o pedido aqui. Então, endossem o coro. Quem quer tem que mandar algum comentário, aí tem que me convencer. Endossem o coro, pessoal. Tenho todas as ideias aqui. Que legal. Porque eu acho que isso que é legal. Esse livro é um livro técnico, né? Se algum pai quiser comprar, ótimo. Acho que será super bem-vindo, mas eu acho que a gente precisa ter essa linguagem da conversa e do diálogo também, sem esses termos técnicos e de uma maneira mais próxima com os pais. E aí tá em uma das minhas prioridades aí dos próximos projetos. Ai, que legal. Eu adoro um projetinho novo. Quem me conhece sabe. Eu fico aqui na torcida e a gente endossa, né, pra sair isso aí do armário, pra sair da gaveta, porque a gente precisa, falta muito. Eu mesma, assim, se você como profissional já teve toda essa dificuldade de buscar fontes, nossa, eu como mãe, fontes que eu conseguia ler, eu acho que entender um linguajar. Acho que esse é um ponto de repente, fontes complexas. E o outro ponto é que hoje na internet, se você não souber filtrar, assim, tem muita coisa, você tem acesso a muita coisa. Por um lado é muito bom, porque a gente tem muito mais acesso a informações, mas por outro lado é um meio terra de ninguém, porque você também não sabe para onde você corre. Você vê uma informação A, B, C. Se você não estudou para aquilo, que é o normal, né? Não é da área da saúde, você não sabe se você está acertando ou errando. Inclusive, se você escolhi uma intervenção em aba, é isso, não é isso, tem várias discussões, né? Eu escolhi por esse caminho. Então, acaba sendo uma coisa que ajuda, mas às vezes dificulta se você não tem alguém também que possa te nortear nesse sentido, né? Sim. E aí eu te parabenizo, porque essa é a ideia aqui do Altispod, né? De abrir esse caminho para muitas pessoas de maneira mais suave e acessível. É que eu falo que de muitos transtornos, problemas de saúde, doenças, a gente, enquanto pais, muitas vezes a gente fica muito refém, porque a gente realmente não tem muito o que fazer. Não sei, sei lá, ficar de joelhos e orar para quem tem fé, para quem tem essa crença, enfim. Mas a gente fica muito passivo em muitas situações. Neste caso, você tem que se empoderar. Não é. Neste caso, eu posso fazer muito. É uma responsabilidade muito grande, é sufocante, Mas, cara, assim, eu falo que o desenvolvimento do meu filho, se eu tivesse que escolher estar nas minhas mãos ou no de outro, eu não tiro da minha, porque eu não tenho o que eu não faça, entendeu? Então, é sufocante? Só que
eu queria que as famílias se conscientizassem do poder que elas têm no desenvolvimento do autista, do TDAH, do transtorno do neurodesenvolvimento e qualquer alimentação, que seja alimentação principalmente. Que acho que é importante, como as pessoas desistem, que a gente falou, né, em determinado momento da nossa conversa. Eu queria deixar essa mensagem também. É difícil, é desgastante, já tem uma história toda envolvida, mas tem caminhos. Existem caminhos para que isso fique melhor. Você não precisa viver isso para sempre, né? Então, você tem como buscar suporte, você tem como procurar locais e fontes que de fato consigam te ajudar nesse sentido. Então, se você está aí desesperançoso, né, já desestimulado nesse sentido, entenda que tem um caminho. Ele não é necessariamente fácil, vai necessitar esse engajamento, mas tem um caminho a ser seguido. Eu costumo dizer assim, que é uma escolha, né? Ou você vai passar por esse momento que vai te exigir muito agora, mas depois vai te dar uma certa tranquilidade, estabilidade, porque você passa aquela arrebentação, né? Sim. Nossa, vencemos a parte mais difícil e agora eu consigo ter muito mais lazer e outras coisas. Ou você fica naquela zona de conforto, e aí eu sempre digo, zona de conforto não significa zona confortável. Sim. Né? Zona agradável. Boa diferenciação. Mas você tá ali naquela zona de conforto onde você sabe como controlar minimamente aquela situação, mas aquilo vai durar para sempre. Porque não tem uma tendência a melhora, essa é a questão. Tem uma tendência a piora, dependendo do que for feito, né? Então vale a pena. Vale a pena. Isso. Cíntia, muito, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo. E você que deu dá pra pra gente fazer vários clones seus, assim, por aí? Eu preciso às vezes também. Mas você dá supervisão também, né? Sim, Ali sim. Tem uma equipe, a gente dá supervisão técnica, tem alguns critérios também, por conta das questões de responsabilidade ali, técnicas mesmo, que a gente assume. Nós temos o atendimento em São Paulo, temos atendimentos para família de fora, são as consultorias também. E só que então, acho que o único problema é que é uma equipe relativamente reduzida, justamente por isso, né? Exige uma capacitação, né, formação, e a gente acaba investindo muito. Eu tenho um pouco de receio de expansões desordenadas, então eu acabo segurando equipes mais próximas, mas que eu consiga ali garantir que a coisa está sendo feita da maneira que tem que ser. Acho que a gente não precisa entrar nem muito nesse assunto. Sim, né? É isso mesmo. Então, às vezes, a gente acaba não conseguindo suprir demandas muito grandes, mas tem grandes colegas que trabalham também super bem, que a gente encaminha. Mas eu acho que tem que começar buscando por um lado. Isso, no que eu puder ajudar. Isso, e buscando informação segura, fontes seguras. Sim, exatamente. Exatamente. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu tenho certeza que vocês amaram aí, mamães. Eu vou trazer ela mais vezes, tá? Porque eu já fiz ela prometer aqui. Então, agora não tem mais jeito. Isso né? E se você que tá aí não se inscreveu ainda no canal, me dá essa bolinha, custa nada, né? Se inscreve, já deixa o seu joinha, compartilha e até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.